os versículos 16 a 26, para a gente não esquecer bem de todo o contexto que está sendo trabalhado pelo apóstolo Paulo, né? Gálatas 5, de 16 a 26. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Eu destaco o verso 20, quando fala de idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. Pois o tema que nós iremos trabalhar hoje à noite é porfias ou contendas. Contendas ou porfias são obras da carne. Romanos 13. Lemos esse texto no domingo. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas. Então, Paulo falando aos Romanos, nós já pregamos sobre isso no passado à noite, e a nossa postura precisa ser diferenciada. E ele cita entre essas características a contenda, ou as contendas, né? Não devemos andar em contendas, e é porfias. A expressão lá em Romanos é a mesma, é a mesma que nós encontramos aqui em Gálatas, lá traduzida como contenda, aqui traduzida como porfias. Paulo está então apresentando as obras da carne, atitudes que são ligadas à nossa natureza caída, à nossa natureza má, aos chamados baixos instintos da nossa natureza humana. Todos nós possuímos estes baixos instintos, todos nós temos esta natureza, e esta natureza deve ser subjugada pelo Espírito, deve ser crucificada. Nós devemos nos despojar desta natureza, para que possamos então assumir a natureza de Cristo, a natureza espiritual. Paulo fala então sobre as obras da carne ligadas aos relacionamentos. Ele já falou sobre as obras da carne ligadas à sexualidade, ele falou sobre as obras da carne ligadas à espiritualidade, e agora então ele iniciou uma série de obras ligadas aos relacionamentos. Na semana passada nós falamos sobre a primeira dessas obras. Quem se lembra qual foi? Inimizades. A expressão em grego é ektra, quer dizer inimizade, disposição de mente de ser opositor do outro. Então, ektra é uma disposição mental, não é uma ação efetiva, é uma tendência, é uma forma de ver as coisas. A pessoa que é dominada pela inimizade é aquela que vê sempre o outro como inimigo, o outro sempre como opositor, o outro sempre como parte de um grupo que não é o meu grupo. Então isso é inimizade, isso é ektra, não é? Todos os outros são os meus rivais, todos os outros são os meus inimigos. Essa é a disposição da inimizade. Hoje nós iremos falar sobre eris. Eris é porfia ou contenda. Então não é uma disposição somente mental, mas é uma ação concreta de oposição. É aquele que não só pensa o mal, mas ele faz o mal, ele se opõe verdadeiramente, ele impede, não é, que o outro possa fazer parte do meu grupo, ou que nós possamos ser amigos, que nós possamos quebrar as arestas e possamos nos identificar. Etimologicamente a expressão Eris vem do grego, e Eris era uma deusa. O nome Eris não é só como se diz? É uma expressão que queira dizer somente uma característica, mas é um nome próprio.
Então Eris é a deusa da luta, a deusa da guerra, a deusa da batalha para os gregos. E é interessante que Eris era a opositora de Eros. E Eros é o que nós chamamos de Cupido, o deus do amor, né? Aquele que usa a flechinha, que vem voando, que flecha e une as pessoas, né? Isso é mitologia grega, tá? Isso é religiosidade grega. Eros é o deus do amor, o deus que produz na filosofia grega, no pensamento grego, a união entre as pessoas. Eris, os nomes são parecidos, né? Eris é a deusa que seria responsável pela separação, segregação, distinção, pelo afastamento, pelas lutas e pelas guerras. Então é interessante que os nomes são parecidos. A expressão Eris então pode ser traduzida por porfia, luta, contenda, guerra, batalha, briga ou rixa. Tudo isso pode ser tradução da expressão Eris. É uma expressão largamente utilizada no mundo grego, né? Nos livros de Homero, por exemplo, de Hesíodo, de Aristóteles, de Empédocles e tantos outros pensadores clássicos gregos, todos eles utilizam essa expressão, todos eles falam a respeito da contenda e da guerra, ou falam a respeito dessa deusa que era responsável pelas crises, pelas guerras entre as pessoas, tá? Que conceito então nós podemos dar a Eris? Ou a contenda. Contenda é a atitude de se opor a outra pessoa, provocando a dissensão no grupo. É você se opor ao outro e através dessa oposição você produz dissensão. É lutar contra o outro para destruir sua imagem ou sua vida. Vejam bem, isso é algo muito comum, não é verdade? Nós vemos isso em todos os lugares onde nós podemos conviver, onde nós estamos envolvidos, nós encontramos essa postura. É uma postura extremamente comum. O problema é que ela não deve ser alimentada, não deve ser incentivada na igreja. Ela não deve ser incentivada na vida cristã. Na vida cristã, Eris, contenda, briga e esse tipo de comportamento não pode ser incentivado. Esse tipo de postura deve ser proibido. Deve ser desincentivada, e nós vamos concluir falando sobre isso, não é? Por que isso deve ser incentivado? Porque nós somos da paz e não da guerra. Ou será que somos da guerra? Não, somos da paz, não é isso? A Bíblia diz que Jesus é o mensageiro da paz, aquele que veio trazer a paz. Nós somos discípulos dele, nós viemos trazer paz também. Lá nas bem-aventuranças, quando Jesus falou sobre o nosso caráter, ele diz que bem-aventurados são os pacificar. É bem verdade que nem todos são pacificadores, não é verdade? Nem todos são, nem na igreja, mas deveríamos ser. Quando vemos assim o circo pegando fogo, nós deveríamos então estar jogando água, deveríamos ser bombeiros, né? Apagar o fogo, mas às vezes nós não somos assim, porque ainda estamos sendo conduzidos por esta obra da carne, né? Produzimos guerra ao invés da paz, produzimos facção, desunião ao invés da união, nós destruímos ao invés de estarmos construindo. Mas o caráter cristão deve nos impulsionar a agir pacificamente em prol da unidade, em prol da construção. Então é isso que Deus espera de nós, é isso que uma pessoa que nasceu de novo, que é dirigida pelo Espírito de Deus, vai produzir. Mas nem sempre é isso que efetivamente acontece nas nossas vidas. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Eris aparece dezenas de vezes na tradução do Antigo Testamento para o grego, chamada Septuaginta, e aparece dezenas de vezes também no Novo Testamento. Mas é muito interessante o uso que o apóstolo Paulo faz dessa expressão. E eu vou ler então apenas os textos paulinos que falam sobre Eris. Vamos ver lá. Uma pessoa abre 1 Coríntios 1,11, outra em 1 Coríntios 3,13. Coríntios é campeã em contendas, né? A igreja de Coríntios era campeã nisso aqui, eles entendiam muito bem disso aí. 1 Coríntios 1,11, 1 Coríntios 3,3, 2 Coríntios 12,20, Filipenses 1,15 a 17 e Romanos 1,29. Quem encontrou 1 Coríntios 1,11? Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. Exato, né? Paulo não estava em Corinto, estava em outro lugar, mas ele foi informado onde ele estava de que havia contendas na igreja de Corinto. Ele escreveu essa epístola
combater a